Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos fazer a correção das páginas 157 a 161, correspondente ao texto Em Busca de um Sonho, né, que é o texto do início do capítulo 6. Como de costume, eu vou ler o texto e logo em seguida vamos corrigir as questões. Leia trecho de um relato pessoal feito pelo consagrado escritor Valci Carrasco, autor de novelas e minisséries de sucesso na televisão, Em Busca de um Sonho. Mamãe montaram um pequeno bazar em Marília, cidade do interior de São Paulo, onde vivíamos. Típica lojinha com um pouco de tudo: rendas, elásticos, grampos, cadernos, lápis, canetas e muitos brinquedos. O bazar ficava na frente de nossa casa. Morávamos nos fundos, usando uma entrada lateral. Casa modesta, aliás, modestíssima. Havia uma cozinha que também fazia às vezes de sala, com um chão de cimento vermelho. A única mesa da casa amontoava-se entre um velho fogão elétrico e um sofá caindo aos pedaços. Dividi o quarto com meu irmão mais velho. Dormíamos em um beliche. Eu embaixo, por ser o menor, de noite, ouvi os movimentos do meu irmão. Morria de medo que ele caísse em cima de mim, o que parecia bem possível. Dado o estado do beliche. Bamba. O quarto do casal ficava do outro lado da cozinha. Na cama, uma bela coxa verde com motivos orientais, em tecido brilhante. Para mim, era a coisa mais linda do mundo. O banheiro ficava fora de casa, logo depois do tanque de lavar roupa. Em dias de tempestade, tínhamos que usar o guarda-chuva para escovar os dentes, fazer xixi, tomar banho. O corredor lateral, de cimento, estava repleto de latas velhas e vasos de barro com plantas. Nosso pequeno jardim. Da cozinha, havia uma porta que se comunicava diretamente com o bazar. No mesmo corpo da construção, ao lado do bazar, mas sem ligação com a casa. Havia uma sapataria e uma bicicletaria. Ao lado, um casarão onde vivia uma família de médico. Jardim na frente, varanda envidraçada e um batalhão de empregadas de uniforme azul quadriculado. Embora minha mãe fosse dona do bazar, eu ganhava poucos brinquedos. Minha família era de classe média baixa. Papai trabalhava na estrada de ferro. A renda da loja contribuía para as despesas da casa. Hoje em dia, seríamos considerados pobres. Nos anos 50, era possível viver com dignidade, apesar da renda escassa. Nem mesmo podia abrir as caixas, ou mexer nos brinquedos, porque deviam continuar com a aparência de novos. Tinha um amigo, o Zé Hélio, filho da dona do bar da esquina. Muitas vezes, ficávamos olhando os brinquedos nas prateleiras. No Natal, vou pedir aquele, dizia Zé Hélio, apontando algum. Ah, eu prefiro outro, eu continuava. O fato é que a maior parte do tempo sentia falta da minha mãe. Trocaria a presença dela por qualquer maravilha exposta na vitrine. Queria que estivesse em casa, fazendo bolos, cuidando de mim, sendo como as mães dos meus amigos. Mesmo menino, percebia a diferença. Nossa casa não era tão arrumada. As paredes não tinham quadros, fotos, nem móveis enfeitados, com bichinhos de porcelana. Mamãe vivia ocupada no balcão. Uma vez fui à casa de um amigo. Sua mãe nos ofereceu um lanche. Sanduíche de pepino com maionese. Bolo de chocolate. Tive, confesso, inveja. A comida em casa era apressada, prática, sem imaginação. Quando o movimento rareava, nos finais das manhãs e no meio das tardes, mamãe abria a porta de ligação entre a loja e a cozinha. Eu ficava no balcão, para avisar se entrasse alguma freguesa. Rapidamente, ela aprontava o almoço ou o jantar. Arroz, feijão, ovo frito.
Se não chegava cliente, os ovos eram moles, gostosos, feitos com cuidado. Se vinha alguém, ficavam duros, com a clara enegrecida. Costumava esquecer a comida no fogo. Arroz queimado era um prato frequente. Até hoje gosto de raspar a panela para devorar o fundinho queimado. Enquanto ela atendia a freguesa, eu ficava encarregada de avisar se estava saindo fumaça pela tampa da panela. Os bifes costumavam ser esturricados, encharcados em óleo fervente. Às vezes, de noite, ela fazia um bolo, quando eu pedia com insistência. Depois de um dia inteiro em pé, atrás do balcão, costumava estar cansada. Primeira questão. No livro autobiográfico, do qual foi extraído esse fragmento, o autor conta sua vida e como se tornou escritor. Letra A. Quais aspectos de sua infância ele destaca no trecho apresentado? A enorme ausência da mãe, a humildade em todos os aspectos da sua vida. Letra B. Explique por que os fatos relatados podem ser considerados reais. Porque ainda hoje presenciamos diversas cenas e histórias como essa do relato pessoal. Segunda, o autor conta fatos que caracterizam a época e o lugar onde passou a infância. Que aspectos são diferentes do que acontece na infância das crianças atualmente e do que acontece em uma cidade grande? O conforto, o privilégio. Nas cidades grandes encontramos outros valores. Isso a questão para outros valores do lado econômico. Terceira, letra A. Eu vou ler primeiro a pergunta, depois a gente parte para a letra A. Embora a mãe do autor fosse a dona do bazar, ele tinha pouco acesso aos brinquedos à venda. Letra A. De acordo com o texto, o filho era compreensivo e entendia essa situação. Essa situação, por quê? Sim, já que ele sabia que a renda da loja era para as despesas da casa. Era por isso que os brinquedos precisavam ficar novos. Letra B. O autor se sentia infeliz por não poder mexer nos brinquedos? Justifique sua resposta. Sim, porque achava tudo muito lindo e novo, mas não podia ter acesso, porque os brinquedos eram para vender. Eles tinham que ficar com a aparência de que não estavam usados. Quarta, o texto em estudo apresenta partes descritivas. Descritiva, como você já sabe que vai descrever, descritiva. Letra A. Identifique um trecho descritivo dentro desse relato. Morávamos nos fundos, usando uma entrada lateral. Aqui ele está descrevendo a casa. Casa modesta. Havia uma cozinha que também fazia às vezes de sala, com um chão de cimento vermelho. Letra B. O autor se sentia infeliz por não poder mexer nos brinquedos? Justifique sua resposta. Sim. Sim. Não, perdão. Letra B. Como esse é um relato pessoal, gênero usado quando alguém deseja partilhar experiências, em que pessoa ele foi escrito? Comprove com a passagem do texto. Ele foi escrito em primeira pessoa. O fato é que a maior parte do tempo sentia falta da minha mãe. No caso, ele, minha mãe, porque está em primeira pessoa, que é eu. Que é eu, ele, no caso, que é eu, né? Não sou eu, estou me referindo ao menino. Trocaria a presença dela por qualquer maravilha exposta na vitrine. Quinta, releia este trecho. Minha família era de classe média baixa. Papai trabalhava na estrada de ferro. A renda da loja contribuía para as despesas da casa. Hoje em dia, seríamos considerados pobres. Você concorda que nos dias atuais a família do autor seria considerada pobre? Por quê? Sim, porque hoje não é como antigamente. Antes os bens de consumo eram mais em conta. Hoje sabemos que a situação é mais difícil e que mudou completamente. Sexta, o autor recorda vários fatos relacionados, em especial à mãe. Letra A.
Que comentários no texto comprovam sua admiração e amor pela figura materna, de que eles se queixam? Às vezes, esse foi o trecho que eu retirei, né, do texto. Às vezes, de noite, ela fazia um burro, quando eu perdia com insistência, depois de um dia inteiro em pé atrás do balcão, acostumada a estar cansada. Aí o trecho até aí. Aí, da ausência da mãe, ele sentia falta, porque ela trabalhava demais, não tinha tempo para dar atenção para ele, né, para a criança, no caso. Letra B. O autor percebia o contraste entre sua realidade e a dos amigos. De que ele tinha inveja? Ele tinha inveja da presença da mãe na vida dos outros amigos, porque ele não tinha a presença da mãe dele. A mãe dele, por trabalhar muito, era totalmente ausente. Já a mãe dos coleguinhas dele eram bem presentes na vida de cada um. Sétimo. Segundo o autor, se não tivesse tão ocupada, a mãe daria ao filho que ele invejava nos amigos. Letra A. Que passagem do texto nos permite comprovar isso? Se não chegava cliente, os ovos eram moles, gostosos, feitos com cuidado. Se não chegasse cliente para ela atender, ela se dedicava a algo especial, a algo destinado à criança, né, ao filho dela. Letra B. Como você acha que a mãe se sentia diante dessa situação? Será que ela tinha a mesma visão que o filho? Cansada. Ela trabalhava muito para ajudar na renda da casa. Logo mais, né, à noite, ela se sentia muito cansada. Trabalhava o dia todo. Cansada. Mas sabendo que precisava trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Aí o que ele pergunta? Será que ela tinha a mesma visão que o filho? Não. Ou talvez sim, né? Por quê? Porque ela trabalhava para oferecer conforto. E talvez isso para ela, essa questão do conforto, talvez não. Quase certeza significava afeto. Ela trabalhava para dar o melhor para os filhos. E aquilo ela tinha como afeto. Oitava. Reescreva as frases a seguir, substituindo as construções destacadas, mas sem modificar o sentido das frases. Letra A. Havia uma cozinha que também fazia às vezes de sala. Tem a partezinha em negrita, essa partezinha em negrita vocês vão substituir, certo? E aí eu coloquei duas palavras que vocês podem substituir por uma ou pela outra. No caso de raramente, ocasionalmente. Por exemplo, havia uma cozinha que também raramente era sala, ou ocasionalmente era sala. Letra B. A única mesa da casa amontoava-se entre um velho fogão elétrico e um sofá caindo aos pedaços. Eu tirei esse caindo aos pedaços e coloquei acabado ou desgastado. Não mudou nada na frase, não alterou sentido nenhum. Letra C. A comida em casa era apressada, prática, sem imaginação. Troquei esse sem imaginação e coloquei inventada ou sem criatividade. Nona. Releia estas frases e observe os trechos destacados. Morria de medo que ele caísse em cima de mim. Um batalhão de empregadas de um uniforme azul. Nesses trechos, o autor usou o exagero para tornar o relato mais expressivo. Esse recurso estilístico chama-se hipérbole, que é um tipo de figura de linguagem. Existem vários casos de hipérbole na linguagem cotidiana. Como estourou de tanto rir, ninguém estoura de tanto rir. Lindo de morrer, ninguém também é lindo de morrer. Não é esse exagero. Escreva as frases com outros exemplos de hipérbole. No caso, descreva frases, né? Escreva com exemplos de hipérbole, com exemplos de exagero. Eu coloquei para vocês. Falei 1000 vezes, a mulher demorou 1000 anos para chegar e estou morrendo de rir. Como eu falei para vocês, ninguém morre de rir. Ninguém morre de rir, ninguém vai estourar de rir, certo? Finalizamos a correção por aqui. Um beijo e bons